Glória a Deus, igreja. Graça e paz, pode sentar por gentileza. Bem-vindos a esse dia abençoado, dia ensolarado. Deus é tão bom, não sozinho de manhã à noite, aquele tempo fresco, né? Para a gente dormir, descansar. E nós estamos aqui para agradecer esse Deus tão maravilhoso, né? Pelo direito de viver, dormir, acordar, esse fôlego de vida, que não é coisa normal, né, irmãos? É coisa de Deus mesmo, que Ele soprou em nós. Então, uma alegria muito grande poder novamente estarmos na casa do Senhor, a fim de cumprir o nosso chamado, o nosso ministério aqui na casa do Senhor. Deus possa abençoar você que está entrando do outro lado. Amém. E que o poder da oração de cura, de mudança, de transformação, renovação, possa ter chegado aí na tua casa também. Amém? Amém. Em alguns momentos o Senhor orava, a pessoa presente, em outros momentos Ele só dava a palavra e o poder se manifestava da mesma maneira. Na verdade, irmãos, nós temos relatos na Bíblia Sagrada. Então, que Deus possa abençoar. Mas, logicamente, nós vamos falar à noite, mas nós já queremos também agradecer a Deus pelo nosso terceiro culto no lar, que foi ontem na casa da Adriana. Foi uma noite muito abençoada, muito produtiva, né? E acima de tudo a comunhão. Porque o culto no lar, além de abençoar a casa, nós estamos em união, em comunhão, né? Estamos juntos, né? Cada um abençoando a casa do outro, e a próxima casa pode ser a sua, tá bom? Só procurar os líderes do culto no lar e dar o seu nome para o próximo culto. Nós estamos lá também, porque nós estaremos em todos os lares de todos os membros aqui da geração profética, tá bom? Então não se fique preocupado se tem cadeira, se não tem cadeira, se vai fazer lanche, se não vai fazer lanche. Se fizer, melhor, né? Não tem problema não, a gente agradece, né? Não? Então a gente agradece, não tem problema nenhum, mas também aquele não vai ter problema na minha cara, eu não vou poder falar. Tira esse espírito da tua mente. Porque o inimigo trabalha nessa área também. Eu não vou poder fazer o culto porque eu não vou ter como fazer alguma coisa para os irmãos. Esquece isso. Não é importante tu poder fazer, não tem problema nenhum. Mas também não é por esse motivo que nós estamos indo na sua casa. Tá bom, irmão? Então não se preocupe com isso não. Mas se quiser fazer a jantinha, a gente agradece. Agradecer a diaconisa Rosana, que ontem, eu vi lá no futebol e depois eu vi a mensagem que no futebol não tem telefone não, porque a esposa pode estar mandando ir embora para casa, então eu evito. Nem hora. Desliga o futebol, desliga. E aí quando eu cheguei aquela mensagem, a sua feijoada está chegando aí. Que feijoada? Eu até pensei que a Sânia tinha feito um pedido de feijoada. Mas eu falei, acho que não. Aí a irmã Rosana mandou uma feijoada lá para minha casa. Que quentinha abençoada. Com tudo, até a laranja. Torresmo que a Sandra adora. Mas eu nem dividi com ela, comi tudo. Ela gosta de torresmo? Ela não suporta, mas eu amo torresmo, que segue de nordestino. Aí tem que gostar de torresmo, né, irmão? O cara que é filho de alagoano não vai gostar de torresmo? É impossível. Então eu quero te agradecer, tá, Rosana? Diaconisa. Que feijoada abençoada. Filho? Tinha até o pé do porquinho lá. Muito gostoso. Eu quero agradecer aí todos os irmãos por essa quentinha. Eu divido com ela, nós sabemos que eu comi todo sozinho, tá bom? Então nessa manhã nós estaremos dando uma ministração também da nossa Graça e Paz antes da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar hoje nessa manhã. Eu ministrei essa aula no ano de 2012. Quem lembra? Quem lembra porque eu não estava aqui. Pastor, tu não pode ministrar? Eu posso sim ministrar quantas vezes eu quiser. Porque a palavra de Deus ela se renova. E eu preciso que ela fique lá no YouTube, ela não está. Eu quero que ela esteja lá, porque para mim foi um ensinamento muito importante
naquela época. Então, em agosto agora, ela vai fazer 11 anos. 11 anos essa administração. Como é uma escola de líder também foi para líderes, e na época nós tínhamos uma nomenclatura aqui que era escola de ensinamento. E também uma escola de ensinamento aqui na parte da manhã. Amém, queridos? Amém. Como para mim também é direcionada para a liderança, que é de muita importância você ter conhecimento, tirar lições para a tua vida através dos relatos bíblicos, eu quero trazer este ensinamento para a tua vida, porque para mim foi de suma importância quando eu ministrei, e quando a gente ministra, a gente tem que, antes de ministrar, entender, aprender e se alimentar daquilo que você está ministrando. Amém? A gente não pode ficar aqui dando conselho para ninguém se você também não viver aquilo ali. A verdade é essa. Graças a Deus, eu procuro fazer isso. O pouco que eu posso fazer. Não vou ser 100% porque eu ainda sou dotado de pecado. Eu ainda sou pecador, redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Mas sou imperfeito. Amém? Dia após dia tu vai se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Mas aquilo que eu posso fazer como líder, eu tento fazer. Para dar a minha... Então tudo aquilo que eu ministrei, eu pego aquilo para mim. Eu ia falar hoje, eu ia começar, né? Como você acabar com a sua dívida. Mas aí eu li bastante e falei, não vou fazer isso agora não, porque eu vou esperar os irmãos pagar pelo menos a metade delas. Aí depois eu continuo lendo. E aí eu estava lendo, mas é muita coisa para começar agora, ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, está dando tempo. Aí quando você acabar de ler, eu termino a aula. Né? Mas vai ser muito importante também, eu estava vendo, eu estava preparando algo muito interessante. Né? A dívida é tão importante ser paga, que até Jesus pagou ela por nós, os nossos pecados. Senão ele não pagava. Então a importância de pagar a dívida, né? Então vai ser, eu já estou preparando, acrescentando mais alguma coisa, é muito legal a aula, mas mostrando que maneira é. Não é marketing, não vou trazer ninguém de fora, não vou cobrar entrada, porque às vezes a pessoa fala assim, a entrada é franca, o problema não é a entrada ser franca, o problema é a saída, né, irmão? Porque quando sai já deixou tudo, né? A entrada, sabe por que a entrada é franca? Porque eles sabem o que vão fazer, vão tirar lá dentro. Então, nada disso. Não vou querer também que quando você pagar a dívida e concluir a sua dívida, ficar kit, pegar 10% daquele valor, nada disso, né? Porque tem o escudo de empresários, e quando você se organiza tudo, depois tem que dar 10%. Nada disso. Mas nós vamos aprender um pouco, porque eu preciso também aprender. Tudo que a gente ensina, nós precisamos aprender. Amém? Tudo que a gente ensina, a gente precisa aprender. Mas nessa manhã, ontem eu vim para cá, e depois eu falei, eu vou dar uma palavra, porque a aula que eu ia dar, eu não vou dar agora, que eu estou me preparando melhor, tem que ser pelo menos igual a pastora Sandra, uns 3 ou 4 domingos, e vai ser tão boa que os irmãos vão querer mais domingo. Eu tenho certeza absoluta, está muito legal. Mas eu preciso de ministrar essa aula de manhã, e aí eu pedi a Deus, falou, fala sobre aquela aula de muito tempo, que foi muito proveitoso, e que eu creio que nós aqui estamos reunidos nessa manhã, você que está do outro lado, nós somos líderes, e a nossa escola de vida dominical refere-se para líderes, amém? Aliançados. Lembrando que eu estou com lápis aqui, porque a minha caneta sumiu. Você que está do outro lado, quiser me abençoar com caneta, eu também aceito. Tá bom? A gaveta lá é para todo mundo, né? Então, às vezes, a caneta vai embora, né, irmão? Se me dar uma canetinha, eu aceito. Não vou ficar famoso como aquele da caneta, mas, de qualquer maneira, a gente agradece. Então, peço você para abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes. Olha aqui, olha. O povo aqui é rápido, leva esse lápis. O povo é rápido. Canetinha abençoada, né? Juízes. No capítulo 7,
7, versículo 4. Vai ser a leitura inicial para a nossa escola de líderes aliançados. Juízes capítulo 7, versículo 4. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Gideão. Quem disse para Gideão? O Senhor. Ainda muito povo há. Faz-os descer as águas e ali provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá, só quem está acordado, este irá contigo, e esse não irá. Aí o versículo 5 vai ficando para depois, tá bom? Deixa eu ver se eu não consigo fazer isso aqui, fácil, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por estar em primeiro lugar na tua casa. Não tem lugar melhor do que estar na tua casa. Ato de gratidão, ato de comunhão. Igreja é lugar de comunhão e também de dizer muito obrigado. Obrigado pela noite tão abençoada que tu deste para cada um de nós. Cuidou e guardou cada um de nós. Levantamos da nossa cama, estamos respirando o fôlego de vida e nós te agradecemos por isso, por tudo que já houve aqui, os momentos de adoração, da oração, dos milagres que já aconteceram, amém? Das portas que se abriram, das curas de pessoas que já foram curadas no hospital, amém, igreja? Porque nenhum culto o Senhor age de uma maneira plena, completa. Porque o Evangelho é completo, é pleno. Então nós te agradecemos. Estamos aqui diante de Ti. Vamos agora ensinar a Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a palavra é verdade e a verdade vos libertará, quem liberta é a palavra. Então, que nesta manhã, através desse estudo para líderes, aqueles que já são, aqueles que futuramente serão, já são também, mas ainda são mais jovens, adolescentes, está aqui no nosso meio, mas que já são líderes em potencial, que vai se manifestar na liderança, propriamente dita, na hora de Deus, mas que já vão precisar de estarem preparados. Que a Tua palavra traga preparo para a nossa vida de liderança nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, que beleza, graças a Deus. Aleluia, né? Então, eu quero falar sobre o tema. Quem está conosco vai lembrar, quem não está vai aprender. O tema para o líder é o teste da água. Fala para o teu irmão, se inscreva aí, o teste da água. E eu sempre procuro falar aqui que a direção das mensagens aqui, você já entendeu como é que é o ensinamento aqui na igreja. Aqui é o ensinamento que nós procuramos o máximo possível, que não vai chegar a uma perfeição, mas a clareza maior do ensinamento da palavra de Deus. Amém? E nós não podemos, puder dar uma aguinha para mim, eu agradeço, tá? Nós não podemos, aí um olhou para o outro para ver quem vai ser, aí caiu para a Tuane. Eu notei que um olhou para o outro, quem vai se levantar. A gente aqui, a gente vê tudo, né, irmão? Você só me vê, eu vejo todo mundo. E às vezes, até a leitura labial, cuidado que eu faço leitura labial, tá, irmão? Toma cuidado, também faço, tá? Quando eu vou falar com o irmãozinho, fala assim. Eu já vi irmão fazer isso. Eu acho que ele está falando assim, estou orando para o pastor. Então eu entendo que é de suma importância nós aprendermos a palavra de Deus. E aqui tem um ensinamento muito importante
importante para a nossa vida. Um versículo, depois nós vamos ler outro versículo. Você já conhece a história de Gideão? Quem conhece um pouco da história de Gideão, diga glórias a Deus. Gideão era o quê? Ele era um líder. Então, os líderes da igreja, diga comigo, Gideão era um líder. Então, como líder, Deus tinha que dar algumas estratégias para ele. Porque a vontade da liderança é ter multidão. Isso é a vontade. Lógico, se tiver, eu quero que entre pessoas aqui, mas desde que seja peneirada pela palavra de Deus. Porque se fosse para ficar todo mundo que já entrou aqui, realmente a gente já tinha que ter um lugar maior. Mas tem que ser peneirada. E a palavra de Deus vai peneirando todo mundo, principalmente para aqueles que têm um chamado de liderança. E você vai ter uma oportunidade, né, como um amigo ontem lá no futebol, o pastor Udan, né, ele está falando comigo que ele hoje tem 18 diáconos lá na igreja dele, e ele começou a dar uma aula sobre diáconos, qual o serviço do diácono na casa do Senhor, e tem muitos deles que até vieram de outros ministérios, que falam, mas eu nunca soube disso, eu não sabia o que era. E por que eu não sabia o que era? Porque separavam sem dar o conhecimento daquilo no qual eles iam realizar. Então hoje também está acontecendo dessa maneira. Você pega, coloca, né? Tem pessoa que é rapidinho aqui, já tem isso e aquilo, não sei o quê, né? Já chega até sacerdote, bispo, já chega tudo, mas não conhece. Não conhece. De repente ele está sendo colocado numa fornalha de fogo e não está preparado. De repente a pessoa, de uma maneira indireta, está colocando ele numa fornalha de fogo, porque tem momentos que nós vamos passar pela fornalha de fogo. Os líderes, Daniel passou ou não passou? Foi Daniel? Não. Foi quem? Mas muitos fizeram assim, né? E eles passaram, aqueles amigos, aqueles homens, né? E tem outro nome, porque esse era o nome pagão, né? Que deram para eles. Então, muitas vezes, você pode estar sendo colocado como líder para ir para uma fornalha de fogo, mas que você recebe aquilo e aceita, porque você não sabe o que pode acontecer lá na frente. Amém, igreja? É igual um emprego. Mas eu quero uma promoção, eu quero estar. Quantas vezes, aqui ó, quantas foram as vezes que você teve vontade de estar no lugar do teu chefe? Hein? Agora, tu sabe o que o cara faz? Tu sabe o que ele passa? Não é verdade, irmão? Você não sabe. E aí quando você chega naquela posição, meu Deus do céu, eu não sabia, né, que era isso. Porque existem coisas que tem que ser decidida, que tem que ser resolvida, que, enfim, e que tu pode não estar preparado para aquele momento. Amém, igreja? Quem está entendendo aí? Eu estou dando uma introdução para entrar naquilo que eu quero. E é necessário a gente aprender isso. Para que você venha ter uma postura, uma posição maior em qualquer área, tu também tem que estar preparado para saber suportar algumas situações que vai passar, que é inevitável passar. Amém? Às vezes a pessoa fala, porque o fulano, não sei o que, é empresário, não sei o que, eu quero ser empresário também, né? Mas não é fácil ser empresário não, irmãos. O cara tem que cumprir, o cara tem suas coisas, o cara tem que pagar. Enquanto você está recebendo pagamento, o cara está preocupado com o que ele tem que fazer também. Então, é assim. Não é só querer ser. E do nosso lado aqui, também, no sentido de palavra, de liderança, nós precisamos também ter uma visão disso. Você estava falando lá de divisão comigo ali, não foi? Não é divisão não, né? Divisão, né? Que divisão aqui não pode. Mas ele estava conversando sobre isso. Então é muito importante nós entendermos
os líderes, a liderança, para que você, quando tiver naquela posição, você esteja capacitado e, acima de tudo, também preparado para suportar opositores e pressões. Porque opositores você vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer área, seja ministerial, profissional, em qualquer área. Os opositores, eles sempre terão. Você vê que na política tem os opositores também. Então, existem os opositores. E você precisa estar preparado. E aqui também, nós entendemos que Deus estava dando uma estratégia para Josué, para Gideão. Passou tão rápido, eu estava falando de Josué no domingo, agora a gente já está em... Então passa muito rápido e a gente fica na mente, não sai tão rápido da minha mente as coisas, quando eu estou em Josué. Então nós vimos aqui que, e disse o Senhor a Gideão. O que estava para acontecer aqui, nesse contexto aqui? O que era? Alguém sabe? Aqui, alguém sabe o que ia acontecer aqui? Gideão estava para quê? Toda igreja, irmão. Lê a Bíblia. Oi? Libertar o povo dos midianitas. Libertar o povo midianita, como ela falou aqui. Tu tem que ver o contexto, eu peguei um versículo. Para você entender o que eu quero falar. E lógico que eles eram também o que? Os midianitas, grande exército. Numerosos. Né? E aqui estava para acontecer isso. Então, mas antes de entrar propriamente nisso, eu quero falar o seguinte. Tem pessoas que não te apoiam em nada. Amém, igreja? Amém. Não adianta, seja em qualquer área, mas estou falando para líderes, que você amanhã, eu não sei qual vai ser a tua posição, não sei o que tu vai realizar de maior para a obra de Deus. Eu não sei. O tempo passa, irmãos. Então eu não sei. Mas tem pessoas que não te apoiam em nada. Eu me lembro que eu falei com todo carinho, se existe alguém que nunca te apoiou em nada e recusa a fazer isto e faz isso constantemente, eu vou falar para você um grande segredo para líderes. Quem é líder aqui, diga glórias a Deus. Qualquer área, vai servir para a tua vida profissional também. Eu vou ser sincero, eu vou trazer um segredo para a tua vida aqui. Aqueles que já ouviram, mas que já esqueceram, vão começar a lembrar agora. Porque a palavra não é para você ouvir e você esquecer, é para você aprender e também usar aquilo em determinado momento da tua vida. Será hoje a mensagem foi, mas tu esqueceu da mensagem. Mas que proveito você tirou daquela mensagem para a tua vida? A mensagem foi ótima, mas eu não quero que seja ótima. Eu quero que faça mudança na tua vida. Não interessa o negócio de ótimo. A palavra de Deus ela é ótima, porque a palavra é inspirada pela Espírito de Deus. Toda escritura foi inspirada, ela tem que ser ótima. Mas o que ela vai fazer de efeito na tua vida? Então, como líder, eu vou contar um segredo para você. Deixe que ele se vá ou ela se vá. Ah, pastor, que isso? Porque todos nós queremos ter um grande exército. Quem não quer ter um grande exército? Uma igreja de gente, multidões, enfim, todos nós. Desde que o sentido é, eu quero que essas pessoas vá para o céu. Porque quando você quer que as pessoas vá para o céu, aí é outra coisa. Agora, quando faz daquilo ali, uma multidão para aparecer, e para estar em outdoor e passar a mostrar, aí não interessa de nada, porque os perdidos é como a areia do mar. Né? E você pode contar a areia do mar? Não pode, é incontável, né? Então os perdidos é dessa maneira aí. Mas, esse segredo é muito importante. Se ele ou ela não te apoia em nada, deixa ele ou ela ir. Porque, pastor, mas um dia, seja o ministério que você tiver, seja na liderança que você tiver, não te apoia em nada. Tudo que tu vai fazer não tem apoio, não tem isso, tem aquilo. Um segredo para a liderança. Deixa aí, porque aqui você vai aprender lição sobre isso aqui, que Deus falou com o Gideão isso. Ele falou com o Gideão isso.
Não se preocupe não, mas coitadinho, não importa, irmãos. O ministério de um homem de Deus não está calçado só em quantas pessoas ele vai ter. Aquele que é chamado, Deus vai honrar a vida dele. Vai honrar a vida dele. Pode ficar ciente disso. Eu sou prova disso há muitos anos na minha vida. E eu falo isso como testemunho. Você precisa, como líder, ter uma postura de liderança. Não se prostrar diante de alguns acontecimentos, porque é Deus, muitas vezes, que permite situações para você seguir em frente. Então, você vai aprender aqui. Esse é o grande segredo. Sabe por quê? Porque como líder, se você não permitir isso, um dia você vai se lamentar de não ter feito isso. Vai se lamentar. Porque quem não te apoia em nada, ele vai crescendo junto. Ô, não é? Alô? Oi. É. Pastor, quando você tem uma árvore, você planta uma árvore, eles mandam podar a árvore, né? Para dar um fruto melhor. Você vai cortando os galhos que não dá fruto, porque esse galho que não dá fruto, ele acaba tirando a energia da árvore, os galhos que estão dando fruto. Isso aí. E aí o fruto não fica tão bonito. Aí você corta os que não estão dando fruto, para que eles ali produzirem melhor, com mais força. Isso aí é importante, por isso tem que podar a árvore. Só que se tratando disso aqui, quem poda mesmo é Deus. Deus é que poda. É igual o joio e o trigo, né? Que não se refere aqui no caso de liderança. Mas é da mesma maneira, não adianta o pastor querer, quem é o joio? Tem pastor que é joio também. Ué, quantos pastores são joio e você não consegue identificá-lo? Porque tu pensa que é ungido, porque tu pensa que prega isso, prega aquilo, é um joio escondido. Porque a Bíblia fala que eles vão pregar a doutrina de Satanás. E eu vou trazer alguém de outro lado aqui para pregar aqui? Não vou. E como é que eu vou pregar? São pessoas que você convida, que você chama, etc e tal. Então, o que você falou é importante. E você tem que ter essa visão, essa noção. A pessoa não vai te apoiar. A pessoa não... Se você não permitir isso, quando isso um dia tiver que acontecer, um dia você vai se lamentar de não ter feito. Eu vou seguir aqui. Líderes presentes aqui nessa manhã, diga glórias a Deus. Então, queridos, não é fácil se você, por natureza, gosta de cuidar de pessoas. Não é fácil. Porque nós aqui gostamos de cuidar de pessoas. Amém? E cuidar de pessoas nem sempre é passar a mãozinha na cabeça. Porque tu pegar teu filhinho, ficar toda hora, mãozinha na cabeça, eu te amo, aí você está formando uma pessoa sem estrutura, né? É isso que você tem que entender. Mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. Amém? Então você precisa de entender isso. Também você não precisa pagar ninguém para fazer parte de liderança de lugar nenhum. Né? Mas eu quero que você entenda isso, que por natureza você gosta de cuidar de pessoas, e todos nós gostamos, e quantas são as vezes que você investe, não é verdade, irmãos? Tanto você gosta de pessoas, que você investe, há investimento nas pessoas, ou não há investimento? Quantas foram as pessoas que entram numa igreja, que não conheciam de nada, que nem Bíblia conhecia, e que hoje são pregadores da palavra, são professores, são mestres da palavra, participam disso, daquilo, porque houve investimento na vida deles. Houve tempo da liderança, ou não é? Houve ensinamento da liderança, como eu estou fazendo às quinta-feira aqui no seminário de teologia, que eu poderia não fazer, eu aprendi, fica para mim. Vou trazer inovação para a igreja? Não. Eu vou trazer aquilo que foi bom para mim, eu vou trazer para a igreja. Amém?
Por isso que é importante você valorizar, porque vai fazer você crescer em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida, o Evangelho te ajuda. Amém? Te ajuda. Então, nós gostamos, porque da maneira que a gente está falando, entendendo, mas eu não gosto de pessoas. Não. Eu gosto de pessoas e hoje eu também gosto de animais. Por isso que eu tenho meu cãozinho lá, né? Meu barquinho. Não é mais lógico que a gente gosta de pessoas. Nós temos essa natureza de cuidar de pessoas, né? E quando a gente pode, muitos aqui também houve investimento na vida de vocês, enquanto estiverem em outros lugares, ou não houve, tiveram crescimento também, ou não tiveram? Hein, igreja? Amém? Aonde eu estive durante muitos anos, fui separado através dos obreiros da igreja, para fazer seminário, para ser consagrado pastor, não houve investimento em mim? Houve ou não houve? Então estou honrando aquilo que fizeram na minha vida. Amém? Mas houve investimento, houve a credibilidade, acreditaram. Mas para isso, nós precisamos ter um conhecimento que você vai tirar daqui. E a primeira pergunta eu vou fazer para a Rosana. É brincadeira, Rosana, eu ouvi você brincando rindo aí, pô, eu só estou brincando. Assim que a gente fazia na aula, né? Para a gente ver que a pessoa está mais nessa pergunta, você para ela. Aí a pergunta era, o que eu falei? Você sabe que eu ouvi, mas eu não me lembro bem. Mas eu sei que as três estão fazendo coisa boa ali, né? São três mulheres abençoadas do Senhor. Então, há investimentos nesses nossos relacionamentos de líderes. Porque todo líder tem que saber se ter relacionamentos. Amém? Como é que o líder não sabe ter relacionamentos? O líder precisa ter relacionamentos, irmãos. Senão não pode liderar. O primeiro ponto é aí, você precisa ter relacionamentos. Esse é o primeiro ponto de uma liderança. Mas vamos para cá. Eu preciso te falar algo muito sério nesta manhã. Quem quer aprender, os líderes que querem aprender, diga glórias a Deus. Então eu preciso de falar algo muito sério nessa manhã. Você gostando ou não gostando, mas eu preciso de falar para você. Você não pode transformar medrosos em fiéis. Primeiro ponto. Amém? Mas não adianta você querer transformar pessoas medrosas em fiéis. E Deus mostrou isso aqui para Gideão e nós vamos mostrar aqui. Não adianta. Curso, um seminário para transformar pessoas medrosas em pessoas fiéis. Não adianta, é difícil. É igual falar, o bode virou ovelha. Bode vai ser bode a vida toda. E ovelha é ovelha, irmãos. Só está praticando coisas que a ovelha não pratica. Porque Jesus falou, vim buscar e salvar os que haviam se perdido. Amém? A verdade é essa. Você está entendendo a palavra, irmãos? Quem não estiver entendendo, se é sincero, levanta a mão e a gente explica. Porque eu não estou aqui também para ficar assim, não vou falar aqui para não machucar um, vou falar aqui para não machucar outro. Aí você também está preparado para ser líder, porque a vida é legal, mas também é para se machucar. Entendeu? Eu não vou falar isso porque eu posso machucar alguém, ele pode ir embora. Aí eu não estava preparado. Aí eu vou lamentar depois. Então aqui é para decidir tudo. Amém, igreja? Deus com Gideão ali era para decidir tudo logo. Vamos decidir tudo logo. Porque não, vai ter uma luta aí, vai ter uma guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Amém, igreja? Amém. Contra o mundo, contra o pecado, contra a oposição, contra os valores que foram invertidos. Enfim, é uma luta nossa e precisa. O exército de Deus tem que estar peleado. Amém, igreja? Porque senão um vai prejudicando o outro.
Agora, tem uma indiferença, tem uma dúvida, tem uma discordância, é uma coisa. Mas mudar a visão daquilo que você é diferente. Então nós precisamos entender isso. Então você não pode transformar medrosos em fiéis. E este trabalho pertence a quem? Só para líderes agora. Esse também atrapalhou. Desculpa. Fala assim, pertence a Deus. Esse trabalho pertence a Deus. Tanto que foi Gideão que fez aquilo tudo ou foi Deus? Quando eu li, eu falei, quem falou com Gideão? O Senhor falou com Gideão. Não, se dependesse de Gideão, ele ia querer o quê? Todo mundo. Mas na hora da luta, ele ia perder quantos? A batalha, inclusive, ele ia perder. Porque para Deus não precisa, numericamente falando, maior. Precisa os preparados com Ele. Aleluia. A verdade é essa. Deus não se importa com o grande exército, como os homens hoje estão se preocupando. Por que o cara quer ter 50 mil pessoas? Tem um aí que falou, eu tenho, juntando todas as igrejas, mais de 500 mil pessoas espalhadas por aí. Eu tenho mais de 500 aí, empresário. Vaidade, eu tenho mais de 500 pessoas espalhadas por aí, vaidade. Inclusive, alguns sistemas de igreja evangélica é sistema de igreja católica. Roma domina as igrejas católicas e são líderes que abrem um montão de ministério para dominar. Sistema de igreja católica. Cada igreja evangélica tem seu líder. Ele não precisa de papa. É sistema errado. Mas eles dizem que está divulgando o evangelho. Mas é sistema errado. Mas deixa para lá isso. Um dia Deus vai ensinar. Amém, gente? Amém. Porque depois dá problema. Tu vê, enquanto tinha uma igreja aí que só tinha uma, estava ótimo. Passou teu um montão de problema está vindo. Porque antes era a pregação do evangelho, agora é da vaidade, agora é disso, agora é daquilo, agora é do nome. Não existe esse negócio no meio empresarial. Não, o fulano tal deixou, o fulano tal, é o nome dele. Aí no evangelho não tem esse negócio. O único camarada que eu consigo lembrar, para mim, que deixou, tem outros, mas da minha época foi Billy Graham, né? Esse homem aí abençoado. Mas outros, eles querem colocar praticamente o nome da família como se fosse o nome mais importante, porque prega o evangelho por aí. Não existe nome de família mais importante que prega, existe o nome de Deus. Você entendeu como é que está o negócio? É isso que está. Então, o primeiro ponto aqui, irmão, você não consegue transformar pessoas medrosas em fiéis. Não vai conseguir. Porque isso aí, esse trabalho pertence a Deus. E o teste da água, que é o tema da nossa aula nesta manhã. Qual é o tema da aula? O teste da água, né, aspas, sugerido por quem? Quem sugeriu o teste da água? Toda a igreja, irmão, abre tua boquinha aí, meu irmão. Irmão, acorda, irmão, porque a Bíblia vai cair da sua mão. Irmão, acorda. Antigamente era a Bíblia. Acorda, irmão, porque senão o celular vai cair da sua mão. Mudou agora, né, irmão? Acorda, irmão. Fala para o teu irmãozinho, acorda, meu irmão. Se é líder, tem que estar de pé, né? Opa, já veio minha água, graças a Deus. Foi você? Ô, Tuane, obrigado, irmão. O teste da água, né? E aí Deus sugeriu, vamos aqui, Gideão, bater a luta com os midianitas. Quem está vivendo luta aqui, diga glórias a Deus. Glória a Deus. A gente luta todos os dias. Todos os dias. Aí na luta deles aí tem 3 jogos, tem não sei o que, o nosso não acaba nunca.
Vai acabar lá no céu. Quando ele vier, com o corpo glorificado e tudo agora. Né? Às vezes a pessoa fala assim, morreu, estou vendo. Descanse em paz. Que nome errado isso? Não é esse negócio de descanse em paz. Isso é coisinha que, desculpa aí, é questão de sentimento. Mas não existe descansar em paz, porque o corpo ele vira pó. O corpo não descansa, ele vira pó. E se não tiver Cristo, a alma nunca vai descansar em paz. Então são ensinamentos que dão por sentimentos. Mas a gente precisa te ensinar. Eu não vou fazer o corpo para descansar em paz se não tiver com Cristo. Porque ele não vai descansar nunca. Entendeu o negócio? As coisas é simples, mas quando tu tem que aprender. Amém? Amém, igreja? Amém. Então aqui, ó, primeiro ponto aqui. O trabalho é de Deus. O teste da água foi sugerido por Deus. Mostrou a Gideão. Presta atenção. Gideão era o quê? O líder. Todo mundo, igreja. O líder. Ele era o líder. Eu só escuto você falar aqui, ó. Você. O povo ali tem que se despertar também, irmãos. Aprendendo isso aqui é coisa séria. Eu estou falando algo lá. Tudo que eu aprendi quando eu sou membro de igreja ainda, pastor é membro, é ficha número 1. Membro. Mas, até porque tudo que tem na igreja eu procuro estar. Até lanche ficam me cobrando em casa. Você ainda não pagou o lanche. Para você ler, né? O nível que é o negócio. Ainda ligo para mim cobrar lanche. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu aceito tudo, porque eu sou igual a todo mundo. Agora tem lugarzinho aí que chega lá na mesa deles, sentadinho, a família toda, tu olha assim, 40 pessoas na família, bota um lanchinho para eles. Mas tudo bem, eu já aprendi isso, isso não me faz menor nem maior. Inclusive estou devendo os 2 almoços comigo, né? Agora é o seguinte, não cobro juro, porque a Bíblia é contra usura. Mas então, o teste da água sugerido por Deus mostrou a Gideão com quem ele podia e com quem ele não podia contar. Quer ver? Tem igreja aí que tem 3.000 pessoas. Excelente, legal. 1 milhão por mês, mais ou menos, tá legal. Mas na hora de fazer as coisas na igreja, daqueles 3.000 pessoas, são 300 pessoas, 400 pessoas que fazem. Cadê os 2.600? Você entendeu? Deus sabe disso. A gente tem uma igreja aqui. Nós temos praticamente pessoas certas para fazer qualquer coisa. Aqui. Outros poderiam se desprender também fazer. Ou não é? Mas não é porque que você faz, não, vou parar de fazer porque outros não fazem. Você está fazendo, não é por amor a Deus, o teu chamado. Você entendeu? Você tem que continuar fazendo. O dia que os outros forem despertados para fazer também, aí vão fazer. A salvação é pelas obras. Mas todo salvo tem prazer de fazer a obra. Eu sempre falei isso, irmãos. Quer saber de salvação? É igual batismo de Espírito Santo. Evidência em falar língua, evidência disso, evidência. Ou é ou não é, irmãos? Todo mundo tem o batismo do Espírito Santo. Ele tem prazer das coisas de Deus, da presença do Espírito Santo, do mover, gerar os seus frutos, a santidade. Então também é um sinal. Então não vamos ficar aqui, ficando discutindo partes teológicas. Vamos aprender o que é para aprender. Amém, igreja? Amém. Não vamos ser categóricos, é isso aqui, não vamos. Vamos ver o fruto. Porque às vezes a pessoa tem evidência, fala em língua, mas foi batizado do Espírito Santo. Cadê os frutos? Cadê o serviço? Cadê o trabalho? Cadê a obra? Cadê a santidade? A Bíblia fala pelos frutos, os conhecereis. É os frutos que lhe dá o conhecimento a Deus, daquilo que você é na presença dEle. Postura, atitude. É isso. Não adianta você pedir. Eu sempre falo, quando Jesus falou deixa a paz, é a paz em meio à guerra. Porque quando você, olha, eu já tenho a paz, para que eu vou querer paz? Agora tem gente que não aguenta na hora da guerra. Ah, meu Deus, aí, mas
A paz na guerra é uma demonstração de que você tem que estar preparado com Deus. Tu tem que ter paz mesmo diante da guerra. Isso é a presença do Espírito Santo. Entendeu? A pessoa quer, não, eu quero ter paz. A gente tem que entender isso. A nossa querida diaconisa, junto com o Luquinha, eles vão ter que sair agora, às 11 horas, já está atrasado. Passou do tempo. Deus abençoe, meu filho, ó. Bate papo comigo, tá bom? Então vamos lá aqui. Vamos lá aqui. Então Deus queria mostrar alguma coisa para Gideão. Nesta manhã Deus quer mostrar alguma coisa para o pastor, não estou inserido nesse contexto. Lá na frente você vai estar. Amém, querido? Lá na frente você vai estar. Daí você pode abrir uma grande empresa. Eu quero ter 500 funcionários. Se tu tiver 100 é melhor. Não, vamos cortar aqui, cortar ali. Vou pegar aqueles 100 que querem. Não é verdade? Porque depois eu vou à falência, mas todo mundo à falência junto. Então a gente precisa de aprender estratégia. Se eu entrasse no meio desses homens do passado, de 98 para cá, que vamos comprar aquilo que está do outro lado, vamos comprar o terreno aqui, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos... Eu falei, irmão, mas tu vai ter que mandar todo mundo embora, tem morador nas casas. Isso é orgulho, isso é soberba. Como é que eu vou tirar os moradores para comprar isso tudo aqui? Onde eu vou botar eles? A não ser que só para montar de casinha, bota eles para morar aí. Então a gente não pode ir no papo de todo mundo. E aí quem foi no papo de muita gente nessa área perdeu tudo. Porque fica ouvindo tudo sem ter estrutura da palavra. Aí fica com esse negócio que eu vou comprar isso aqui. Quem Deus mandou fazer isso? Nada. Deus mandou pregar e de pregar a palavra. A palavra de Deus pode ser pregada até em cima de uma árvore. Ou não é? Até em cima de uma árvore, está em cima de uma árvore, passou. Opa, olha aqui, olha para cima, Jesus pode te levar aqui para o céu também no alto. E aí vai a pregar a palavra. É isso que eu estou falando. Deus, ele tem que preparar os líderes dele, porque o dia final está chegando. Amém, igreja? Está chegando o dia final. Então, o Senhor, no teste da água, foi sugerido por ele, mostrou a Gideão com quem ele podia e não podia contar. Deus disse o seguinte: você tem um exército grande demais. Aí está lá nos outros versículos 5, fez descer o povo às águas e tal. Então, qual é o número do exército de Gideão? Só os líderes aqui, que é liderança, já tem que saber disso. Aproximadamente, quanto? Não, aí depois, o número do grande exército de Gideão. 32 mil pessoas no exército. 32 mil. Não é assim que eles falam, eu tenho 150 mil pessoas de todo o ministério espalhado meu por aí. É assim que eles falam. Gideão também tinha. Aqui Deus diz, você tem um exército grande demais. Olha o que diz aqui, ó. Será que eu disse, este irá contigo, esse contigo, porém aquele que eu disse, este não irá contigo, esse não irá, e disse o Senhor a Gideão, e fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, aí nós vamos entrar nesse versículo depois que eu me antecipei, mas o Senhor falou para ele, você tem um exército grande demais, mas vamos lá, tu não vai para uma luta, numa batalha, você não quer ter um grande exército? Ou não quer? Como é que Deus vai chegar para Gideão e falar, mas você ainda tem um grande exército? O teu exército está grande demais. Ele pode, Deus, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, vamos para a luta. A gente precisa de um grande exército. O exército os midianitas é um grande exército. Como é que a gente vai lutar com eles? A gente precisa de um grande exército. Mas Deus falou isso para eles. Para Gideão. Eles vão querer receber os créditos. Olha só. E outras falam, você tem um exército grande demais, o que vai acontecer? Eles vão querer receber os créditos. Não é assim que acontece em vários lugares? Denominações maiores, etc. e tal, que ficam recebendo crédito disso, daquilo, isso aqui, isso aqui, lá. E o nome de Deus, zero. É eu. E é por isso que Deus mandou Moisés falar assim, eu sou que te envio. O eu sou te envio. E Jesus volta lá, muito tempo depois ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu é Jesus.
Não é o homem, não é a denominação. Amém, igreja? Então ele mesmo fala, eles vão querer ter crédito para ele. Anuncia o seguinte, aí nós vamos entrar aqui, anuncia o seguinte: a qualquer um que tenha qualquer escrúpulo, anuncie, qualquer um que tenha qualquer escrúpulo. Aí eu peguei o que é escrúpulo. Quem sabe aí o que é? É o seguinte: condição que demonstra dúvida ou hesitação sobre se adequar ou agir em determinado modo. Essa palavra aqui, ou receio de errar ou de se enganar, estado de apreensão. Então Deus usou essa palavra na Bíblia Sagrada, está lá. Anuncie, qualquer um que tenha qualquer escrúpulo pode partir. Que tenha dúvida, que demonstre hesitação, que não conseguiu se adequar e agir de um determinado modo nessa situação. É dessa maneira, porque senão você vai se lamentar lá na frente. É isso, irmãos. Você precisa aprender isso, porque foi Deus que falou isso para ele. Amém, irmãos? Diga comigo assim: pode ficar tranquilo que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vai ser pior do que isso, 1000 vezes pior. Não é o fim, não, fica tranquilo. Só toma cuidado aqui para não cair isso aqui. Se bater ali pode machucar. Cai sim, já peguei aqui de manhã no chão. Eu já peguei isso caído no chão. O vento derrubou tudo isso aí, e isso aqui foi parar aqui. Vento é vento, minha filha. Vento é vento. Então vamos lá. Quando ele falou isso, quantas pessoas, por isso que eu falei, não tem seminário para fazer medrosos virar corajosos, fiéis. Não tem. Porque quando ele falou isso, quantas pessoas voltaram para casa? Vamos lá. Aqui, só aqui que fala, esse lado aqui não fala. Eu vou ficar desse lado então, acho que eu tenho que ficar no meio, né? Porque a homilética diz que tem que ficar no meio. E não pode ficar olhando muito para a cara só de um. Desculpa, face. Que fala a cara diz que eu estou machucando, não é face. Né? Aí se eu olhar só para o meio, está pregando para mim. Então tem que fazer assim, para poder não falar que eu estou pregando para ele. Mas só esse lado aqui que está falando, 22 mil pessoas foram para casa. É igual a igreja. Igreja tem os trabalhos, tem não sei o quê. Aí quando vai ver, pode ter 10 mil pessoas, já aparece 1000 agora no culto de domingo, no culto que vai aparecer, né, essas igrejas maiores, que o cara vai ministrar, porque tem gente vendo, aí todo mundo vê. Ou não é? É verdade, irmão. Estou falando, Olívio, estou falando uma besteira aqui? Não estou, é verdade mesmo, é isso mesmo. A verdade é essa. Então 22 mil pessoas foram para casa. Olha aqui, de 32 mil foram 22 mil. Uma continha difícil de fazer. Quantos ficaram? Ficaram 10 mil. Aí Deus poderia falar, 10 mil tá bom. Quem quer 10 mil pessoas aqui nessa igreja? Quem quer? Mas aqui no carro. Aí não vai dar, né, irmão? Aí um dia eu fui pregar aqui, né, naquela época de 98, 2000 e pouco, que eles falavam aquelas coisas, porque eu ouvia, né? Ouvia, falava, né? Aquela coisa do cara tá quente, na hora de estar quente, ele sai falando tudo. Porque Deus vai botar isso aqui para lá, irmão, para cá e para lá. Eu ficava escutando ali, eu até queria, mas esse irmão não está falando legal. Porque eu sei do que eu tenho aqui. Aqui tem morador, ali tem morador, e aqui tem morador. Eu não vou por dentro da casa para eles morar. Então Deus vai botar o que for necessário para botar aqui dentro e ponto final. Eu não vou ser salvo pela quantidade mesmo. Eu fui salvo pela fé, através de Cristo Jesus, pela graça. Eu não sou salvo, porque tem gente que pensa, não, ele é salvo. Não é não. Eu quero que
cada um de vocês estejam preparados. É isso que eu quero. Se você me entender um bocadinho à toa, sabe, você vai saber conviver em situações contrárias da tua vida. Agora, se tu não levar a sério nem um pouquinho daquilo que eu falo aqui, aí lá na frente você vai brigar um bocadinho com a vida. Vai brigar um bocadinho com ela. Com toda sinceridade. Não é que eu saiba tudo, não. Mas é que eu já estou na estrada um bocadinho de tempo, irmão. E para estar na estrada um bocadinho de tempo, eu já passei algumas situações na vida também. E vou passar ainda. Porque Jesus, quando sentou lá na ceia, falou: aqui tem um traidor. Ou não foi? Então, esse é o nosso caminho. Essa é a nossa vida. Só que, irmãos, não tente nada. Só porque você não vai me machucar mais. Aí quem vai se machucar é você. Porque ali não vai mais. Depressão, eu não vou entrar em depressão por causa de vocês, nem por causa de igreja. Meu pastor ficou depressivo. Não vou. Porque eu não aceito essa doença. Porque na minha geração não tinha esse nome nas igrejas, não. Depressão não existia no meio do povo de Deus. Nunca ouvi falar na minha geração em depressão. O evangelho mudou tanto, tanta novidade, que essa doença, a depressão, cresceu no meio da igreja. Ou não é? Ô irmão, vamos ser sinceros. Eu não posso falar aqui, senão vão me cobrar direitos autorais. Então, vamos mudar. É ou não é? Agora está assim, qualquer coisa que tu fala, né? Isso aí foi eu que falei. É meu. Tu não pode usar. Ainda bem que Jesus é de todo mundo, né? Então aqui, ó. Cara, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas tá bom para lutar na batalha? Não estava não, porque o exército não era grande. 32 mil pessoas já estava legal. Mas os covardes estão no meio. E um covarde no meio daqueles que têm coragem pode perder uma luta. Pode te botar em perigo. Ou não é, igreja? Meu Deus. Fala assim, pastor. Fala assim, pastor. O senhor está falando uma verdade. E essa verdade está me machucando tanto que eu estou até calado. Ficou legal agora. É isso. Um montão de medroso no meio. Mas o que adianta uma multidão? Na hora que a trombeta tocar, o que vai acontecer? Na hora que a trombeta tocar, na hora que o anticristo se manifestar nele, propriamente dito, eles vão se prostrar para eles como alguns já estão se prostrando. Ou não é? Para ver os políticos, se alguns já não estão sendo vendidos. Ou não é? Qual era a época que pastor era preso? Na minha geração não tinha. O que mais tem hoje é isso aí? Ou não é? Ou não é minha, tá? Não é de ninguém não. Eu inventei agora. Quando alguém falar é do pastor lá da geração profética. Então ainda tinha 10 mil, por 10 mil estava legal. Mas Deus disse, ainda há muitos. Olha aqui, olha o que Deus falou. Ainda Deus já sabia quem eram os covardes, que ainda estavam nos 10 mil. Que não ia. Que ia prejudicar o exército. Tem empresa aí que às vezes o cara prejudica a empresa, até a empresa acabar. Você chega para ele, eu fui área, agora é RH, era DP, e as pessoas vinham fazer a seleção de pessoas, entrevista, etc e tal. Vou falar, o salário é X, outro é excelente, graças a Deus, eu estou parado. O salário está bom. Naquela época não tinha ticket refeição, era marmita. Não tinha ticket refeição. Hoje em dia a empresa dá ticket refeição, ele briga e tudo, mas na época não tinha. Eu levava minha marmitinha. Aí eu falava, benefício. O benefício é você trabalhar para ficar bem. Aí só benefício.
Então ele aceitava tudo. Daqui um mês de trabalho, um mês. O pessoal que já estava lá mais tempo, estava trabalhando tanto tempo, tão legal, né, cara? Aí entra um cara que por causa da necessidade do trabalho aceitou aquilo. Aí ele começa a fazer o quê? O quê? Mantinho. Ele começa a falar, o salário aqui é baixo, né, cara? Não sei como é que tu consegue ficar nessa empresa. Aí ele começa. Ele foi para ali para atrapalhar. Só que o cara não teve visão. O cara não tinha visão. Ele foi ali para atrapalhar a vida dos outros. Por que ele aceitou aquele salário? É o salário que depois paga ele. Não adianta eu querer ser o que alguém é, se eu não me preparei para aquilo. Ponto final. Fique satisfeito com aquilo que você é. Foi para aquilo que tu se preparou. Se eu quiser ser igual a ele, me prepare igual a ele. Ou não é, igreja? Amém. Ponto final. Aí o cara vai lá, faz aquilo, daqui a pouco, tu bobear a igreja, a mesma coisa, cara. Não sei o que, esse pastor careca é chato pra caramba, né? Ele, de vez em quando, ele fala umas coisas brabas lá, né? Eu não gosto disso. E às vezes ele chama a atenção dos nossos filhos. Meu filhinho não pode ninguém mexer com eles. E o pastor lá às vezes fica falando aquelas coisas todas. Tem uns que eu falei, e falaram a mesma coisa, hoje estão tudo no mundo aí. Aí eu vejo isso, meu Deus, se tivesse escutado, bebendo, ainda tira foto no Facebook bebendo, se tivesse lá, eu ainda chamava de pastorzinho. Porque tudo para nós serve de experiência lá na frente. Quando você ficar mais maduro, com mais idade, você vai entender melhor. Todos os momentos de criancice no meio evangélico é momento passageiro. Eu falava que tanta criancice é essa, eu falava que criancice, só criancice. Não tem crescimento, só no método. Porque tudo que é criancice traz gente pra caramba. Quando você fala do que tem que falar, meu irmão, vai em tudo. Se Deus tivesse que falar com líderes hoje, igual falou com o Gideão, meu irmão. Mas 10 mil ficaram e falou, ó, tem muitos ainda. Agora eu vou fazer o seguinte para vocês, já estou finalizando aqui. A comida ainda não chegou, tem comida hoje? Poxa. Ele disse ainda há muitos. Faz o seguinte, faça-os descer até as águas. Que eu farei o corte final. Meu Deus! Olha só, igreja. Quem vai fazer o corte final quando ele voltar? Não é ele? É ele, é joio do trigo, apartado de mim maldito, que eu não vos conheço. Mas eu preguei em teu nome, eu conheço. Não, tu usou meu nome para a tua vida própria, para ficar rico. O meu nome te ajudou. Vinde bendito do meu Pai. Entra agora e goza daquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. O que você quer ouvir de Deus para você naquele grande dia final, no corte final? Vinde bendito, apartado de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não é mesmo? Eu estou falando para líderes. Hoje eu tenho dificuldade de ir para café de pastores. Eu recebo convite todos os dias. Teve um, eu estou indo na tua porta, café, eu não quero mais saber disso não. Quando for janta de pastor, eu vou. Café, eu já estou cansado. Aí o café de pastor, aquele cafezinho, e depois só falando coisa de, mostrando alguma coisa que ele já tinha em mente, e pega os pastores de toda a denominação, reúne e joga o que eles querem jogar. Para com isso. Você tem que ter um bocadinho de... Não, a gente não tem papa. Agora vamos ter uma comunhão de pastores. É outra coisa, bater um papo, conversar. Faz um futebol de pastor e me chama. Pronto. Eu vou estar lá. Pode crer que eu vou estar lá. Futebol de pastor. Tem pastor que joga mais bola? É pecado jogar bola. Jesus falou, tira a rede, tira a trave e para a bola. É parado, mas fala para a bola. Ele falou que Jesus é contra o futebol.
Só uma brincadeirinha, tá? Aí eu estou olhando o relógio, eu estou lixando do cadinho aqui para a hora passar. Brincadeira, né? Que na homilética que eu vou dar aqui, no seminário, a gente não pode ficar falando assim, aleluia, glória a Deus, aleluia, para tapar espaço. Tem pregador que fica aleluia, glória a Deus, ele se perdeu um pouco, fica aleluia, glória a Deus, aí fica tomando espaço. Isso aí a gente vai aprender na homilética aqui no seminário, tá bom? Valeu? Parece simples, mas tudo é importante para o crescimento de uma liderança. Amém? Aí o Senhor chegou e falou assim, tem muito ainda para o seguinte, vai lá, desce até as águas e eu vou fazer o corte final. Vamos aqui, Juízes capítulo 7. Vamos do 2 ao 4. Eu só li o 4, não foi? Só li o 4. Agora, ao do 2 ao 4. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar, olha só, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, porque se for numericamente, Israel ia falar, foi Deus que fez isso. Amém, igreja? Você tem uma igreja pequena, passamos a pandemia, 2 anos e pouco, dificuldades, a igreja fechada, pouco dizimista, foi Deus que fez isso. Aleluia. Sem mandar cartãozinho para casa de igreja, de membro, meu irmão, e nem ligava, por favor, dizima, porque está uma dificuldade, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Ó, eu nunca fiz e nunca vou fazer, cada um tem a sua consciência da sua fidelidade, porque eu sei quem eu sou diante de Deus, eu não preciso fazer isso. Ele diz aqui, ó, ele diz, muito ao povo que está contigo, para eu dar as midianitas e tomar, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. A minha mão me livrou. Ao 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo o seguinte, quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Aí eu já li essa parte, mas o 4, que é o texto, como o André falou ontem no culto lá, o diácono André, textual. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz-o descer as águas, ali te provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Então, irmãos, quem tem que ir comigo aqui, vai. Quem não tiver que ir, não vai. Amém? Bom, mas quem vai dizer é Deus. É Deus que fala. Então, ele fez o corte final, já li aqui. Agora ouça o seguinte, líderes. Líderes que estão acordados, diga amém. Amém. Quando a oposição está disposta contra você, como a areia da praia, olha o versículo 12, cadê? Olha o versículo 12, capítulo 7. E os midianitas e amalequitas também. E todos os filhos do Oriente jaziam no vale como que? Gafanhoto. Em multidão. E ela o que? Inumeravam os seus camelos como areia que há na praia do mar em multidão. Então, olha aqui, irmãos. Quando a oposição, a oposição de Israel, está disposta contra você, que nós temos opositores. Eu pensava que a minha luta era contra Satanás, e não é, porque Satanás já foi enfraquecido na cruz do Calvário. Ou não foi? Sim. Oi, igreja, foi ou não foi? Acabou. Ele é um derrotado. A derrota final dele está escrita aqui na Bíblia. Será lançado no lago do fogo do inferno. Mas a nossa luta hoje é contra oposições evangélicas, de heresias, de ensinamentos errôneos.
pessoas se opondo contra você naquilo que tu prega a palavra da verdade. E aí vai ficar essa quantidade aqui que para mim vale como os 300 de Gideões. Para mim. Amém? Amém? Acho que você não gostou não quer ficar comigo não. Até a buzina concordou, tá vendo? Apoiou. Está aqui. Então, presta atenção. Quando esses opositores estiverem dispostos contra você, como a areia do mar, que está aqui no versículo 12, esse é o momento de você se prostrar. É o momento de se prostrar. Esse é o momento de você desistir. Esse é o momento em que você perde a maior parte do seu apoio. Mas não é para tu se prostrar. Você perde a maior parte do seu apoio. Agora diga ao o líder que está do teu lado aí, o irmãozinho que está do teu lado. Diga assim: não se preocupe. Deus está agindo por você. Aleluia. Não se preocupe. Porque foi Deus que agiu por Gideão. Da mesma maneira é Deus que age por mim. É Deus que age por você. Em qualquer área da tua vida é Deus que age por você. Amém. Então, queridos líderes que estão aqui nessa manhã, finalizando, Gideão primeiro ele perdeu 22 homens. Foi ou não foi? Tá certo? 22 mil. Isso. Teve uns que olharam para mim, mas também não falaram. Aí deixa a dúvida para mim. E quando olhar, tem que falar. Você olhou e falou. Teve uns que olharam e não falaram. Aí me deixa a dúvida. 22 mil pessoas. Né? Homens. Que eram os homens que iam para a luta, para a batalha. O que parecia ser o quê? O que parecia ser o quê? O fim. 22 já ficaram? Vai ser o fim. Como é que Deus vai fazer algo dessa maneira? Mas quem poderia determinar a vitória de Gideão era Deus. Não importa quantos estão com você, seja em qualquer área, eu estou falando de liderança aqui, siga em frente. Porque é Deus que vai determinar a tua vitória. Amém. Aleluia. Diga glórias a Deus. Não vai te largar aqui, ó. A situação que a gente vive é Benéu. A gente vive uma situação que é melhor. Não vou para aquele lugar. Aí tem que ir para um lugar onde a gente vê que o homem é abençoado. Você nunca viu o homem lá pegar um gás e botar aqui porque o gás dele não acaba? Então ele é diferente de nós. Então a gente tem que seguir esse pessoal porque eles são abençoados. E eles sendo abençoados, eu também vou ser abençoado. E eles fazem isso. Mas o montão passando necessidade e fome e eles não. E ninguém vê isso. Não é isso? A verdade é essa. É Ele que vai determinar a tua vitória. Então, o que aconteceu aqui? Vamos fechando aqui. Deus queria saber quem era confiável para Gideão. Nessa simples aula para liderança, eu preciso saber quem é confiável para nós seguirmos em frente. Era isso que ele queria saber. Quem é confiável. E aí, o que ele fez? Em primeiro lugar, não se preocupe, porque Deus está agindo por você. Amém? Então, ele perdeu 2.000 homens, parecia uma revés, na verdade foi uma ação de Deus para determinar quem era confiável. Você é uma revés. Ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Se você pensar um pouco, opa, é Deus agindo. Porque eu preciso saber quem é confiável. Não pode ter dúvida. Amém? Tem que ser confiável. Alguém que trabalha na tua empresa, tu tem que ser confiável contigo. Tu tiver dúvida e vai te prejudicar. Amém, igreja? Amém.
Então, já estamos finalizando. Então, Gideão levou a tropa até as águas, que foi o teste das águas, que determinou quantos iriam ficar com ele. Todos nós um dia vamos passar pelo teste das águas. Imagina quando o anticristo estiver trabalhando, imperando mesmo. Hein? E aí, teste das águas, quem vai ficar, quem não vai ficar? Quem vai seguir esse Cristo mesmo, ou quem vai se prostrar diante do que eu vou fazer nessa terra? É verdade. Todos nós vamos ter que passar pelo teste das águas. Se você é salvo ou se você não é. Se você era evangélico porque queria alguma coisa de Jesus para a tua vida, ou se você era porque você cria que Deus te dava a vida eterna. Você vai ter que escolher. Então vamos lá. Gideão levou a tropa até as águas. Diga comigo, 300 homens. Todo mundo, tem gente que está abrindo a boca não. 300 homens. Isso. Lamberam a água de suas mãos em forma de concha. Eu vou trazer duas pessoas daqui, Antônio, vem aqui. Não foi Deus que falou, não, foi eu. Esse não é Deus que falou, foi eu que pensei. E tem gente que fala, Deus está mandando eu fazer isso. É Ele que está fazendo, fica falando dele. Aí não dá certo, já viu, Deus errou. Pô, vamos ser sinceros, irmão. Tem que ter outra pessoa. Tem que ter outra pessoa aqui. Sandrão. Esse aí é. Agora vai ser o teste das águas. Pô, tivesse tem um vaso aí. Um balde. Não, vamos lá, pega o balde. Não é não, pega o balde lá. Vazio, não precisa botar água não, porque eu vou molhar os garotos. Aí tem um balde aí, pega e bota aqui. Aí ele vai pegar a tropa, vamos passar pelo teste das águas, que Deus determinou. Né? Quantos ainda tinha no exército? 10 mil. Bota aqui meio. Tinham 10 mil no exército ainda. Alô? Amém? Quanto tinha no exército antes do teste das águas? 10 mil. Então vocês vão passar pelo teste das águas. Aí Gideão foi, levou a tropa, né? E aí eles tiveram que beber água, né? Eu vou até beber a minha antes de vocês aqui. Aí, vamos lá. Você vai pegar água, testa água. É você que passa dentro, né? Tu está dentro do ensinamento aqui, né? Cadê a mão? Como é que tu fez? Então, peraí, agora, deve aí, tu já leu o contexto? Para saber o que vai fazer? Então, faz aí, isso. Não se ajoelhou, não? Não dá. Ah, não dá? Se não arranha a calça? Tá bom. Então, como é que tu fez aí? Que o povo não viu. Mas fez a concha também? Mas vamos lá. Vamos aplaudir os irmãos para descer. Tá sensacional. Valeu, meu garoto. Se a Globo te ver, já viu, é brincadeira. Globo não! Mas grupo de teatro de igreja aí pode contratar também. Tem muito grupo de teatro aí na igreja. Inclusive tem muitos atores na igreja. Só atores. Na hora da prática da cara limpa mesmo, eu quero ver, né? Mas vamos lá. Então o que acontece? Ele pede 22 mil, ficou com 10 mil. Aí ele leva a tropa, como a gente explicou aqui um pouco, para você ter entendimento. Diga comigo assim: 300 homens. E foram os 300 aqueles que botou só um, não tem ninguém aqui, mas um aqui representou. 300 homens, o que eles fizeram? Eles lamberam a água em suas mãos em forma de concha. Agora diga comigo assim: o restante ajoelhou-se para beber. A minha dá para fazer. Ó.
ajoelhou para beber água. Os 300 agora, olha como é que Deus é. Tudo que Deus faz é de sabedoria. Amém, igreja? Tudo que Ele faz, Ele usa sabedoria. O restante ajoelhou para beber. E Deus disse: usarei os 300 para entregar Midian nas tuas mãos. Ó, Josué do 5 ao 7. Fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, e eu sei que o Baruque faz isso, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam lá, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E o 7 disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, para que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Meu Deus, amém, igreja. Meu Deus, mas não chegou a hora do almoço, não. Eu acho que Deus está falando contigo ou não está falando nada? Para mim está falando. Para mim está falando. Então ele diz: usarei os 300 para entregar Midian nas tuas mãos. Como disse, tudo serve de lição quando ele chega para a nossa vida. Então nós aprendemos aqui, para finalizar, estou olhando a hora, 15 para meio-dia, 2 lições. Depois de falar tudo isso, tirar 2 lições. 2 lições. Primeiro, vamos lá, para concluir. Você precisa ser capaz de ver o seu inimigo se aproximar. Amém? Os que se ajoelharam para beber, o que aconteceu com aqueles que se ajoelharam, como eu fiz aqui para beber? Líderes que estão aqui se distraíram, e uma palavra mais forte ainda, mais forte. Alguém sabe? Tem gente aqui que parece que não está aqui, veio para a gente ver, mas não está aqui. Eles não estão aqui. Eu não venho para a igreja para alguém me ver, porque eu não preciso. Eu venho porque eu quero aprender a palavra. E isso aqui é de suma importância para a tua vida. Quando eles, a primeira lição, você precisa ser capaz de ver o seu inimigo se aproximar. Os que se ajoelharam para beber sacrificaram a sua visão para satisfazer a sua necessidade imediata. Quando ele fez assim, se ajoelhou e fez assim, ele não viu, ele sacrificou a visão dele, ele não via o inimigo, porque ele queria satisfazer uma necessidade dele imediata. Esse não podia ir para a batalha, esse não podia ir para a guerra, esse não estava preparado. Tem crente assim, não, porque eu quero apenas satisfazer a minha vontade imediata, o meu carro, a minha casa, a minha profissão, a minha vida, e não sei o que, não sei o que lá. Esse Deus não precisa! Pode falar. E nesse que você abaixa, ele foi para beber mais água do que aquele que está Aquele que abaixa, ainda a soberba, ainda não saber dividir com aquele que precisava também, tanto da água para ir para a luta e para a guerra. A verdade é essa, todos nós na igreja temos que aprender a dividir. Amém? Então, essa é a primeira lição, tampar a sua visão. Você dessa maneira, você não ia ver o inimigo. Agora vamos para cá, para a segunda lição. Quando Deus ele reduz o seu apoio, ele reduz o seu apoio, é para lhe dar uma vitória milagrosa. Mas meu Deus, porque vou morrer. Eu falo sempre, uma vez eu falei para um pastor aí, eu falei, quem morreu para a igreja foi Jesus. Eu não vou morrer pela igreja, com toda sinceridade.
eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer como um homem chamado de Deus, no estado de meus corações. Sou um bom conselheiro, sou um bom amigo, mas quem morreu pela igreja foi Jesus. Aí você não vai, não, porque o pastor tem que morrer pela igreja. Quem morreu foi Cristo. O que eu vou dar aqui é a orientação da palavra, firmeza na palavra, atitude na hora das adversidades. Então a lição era essa aqui: quando Deus reduz o seu apoio, é para lhe dar uma vitória milagrosa. Não é para você parar, não é para não, eu já era e agora, não! É para mostrar como alguém que perdeu tudo pode virar a mesa. Diga glória a Deus. Só para mostrar isso. E agora, meu Deus? Aí Deus fala, calma. Eu não preciso de quantidade para fazer a obra de Deus. Eu não preciso de multidões despreparadas, porque na hora vai correr para fazer a minha obra. Eu preciso de pessoas corajosas para fazer a minha obra. Então a segunda lição é para mostrar como alguém que perdeu tudo pode virar a mesa. Então, finalizando e concluindo, guardei o horário certinho. Quando as pessoas ao seu redor não conseguirem passar no teste da água de Deus, deixa-as partir e confie em Deus, porque Ele tem algo melhor em sua mente. Quando beberam a água que toma conta, a visão dele não ficou sacrificada, ele ficou, Deus olhou a roupa, isso aí está na posição dele, meu. Ele está bebendo água, mas olha, não sacrificou a visão, os outros sacrificaram a visão e ainda beberam mais água de tudo. Que esta aula, nesta noite, nesta manhã, para a escola de líderes aliançados, possa ter servido de alguma maneira para o seu crescimento, para a sua vida, para o teu ministério, para a tua liderança, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Ele abre o coração agora, só não abriu por mim, e conectou, salvou e curou. Aleluia! Ele me deu um destino, marcado por divino. Ele me deu missão, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias traço para o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças de arrumei
fui encontrado pelo meu amor, pelo meu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Aleluia, sou totalmente teu por ti. Fui encontrado pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Glória a Deus, querido. Quer a tua semente? Pega a tua semente aqui no altar, estaremos finalizando. Lembrando que 19 horas, por a vontade de Deus, estaremos de volta para o culto de celebração ao Senhor. E no domingo que vem, nós teremos café da comunhão e a Santa Ceia do Senhor. A ceia não será hoje, será no domingo que vem, com o café voltando, o café da comunhão. Nós deixamos 2 domingos aí, porque a lista de almoço, comida, lanche, e aí o pastor tem um consenso, mais lista, gastar mais dinheiro, então nós tiramos o café da comunhão, então voltando com ele, no domingo que vem, café da comunhão e a Santa Ceia do Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado pelo ensinamento da tua palavra, porque é a tua palavra que nos liberta, que vai nos fortalecer, que nos deixará preparados para os grandes, os momentos difíceis da nossa vida, para que possamos de fato glorificar unicamente e falar: foi Deus que fez isso. Nós te agradecemos por cada líder, por cada irmão que aqui está, por aquele que está do outro lado agora. Leva-nos guardado por ti. Abençoa a dizimista, ofertante. Cuida de cada um de nós na volta. Livra do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, do assalto, do roubo, do acidente e das balas perdidas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os líderes vencedores digam glórias a Deus, digam aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, e todo o Deus abençoe, graça e paz.